Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 6 de novembro. Começamos essa edição com os destaques da guerra no Oriente Médio. O exército israelense afirmou que, com sua incursão terrestre na faixa de Gaza, conseguiu dividir o território palestino em dois. E o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em uma visita surpresa à Cisjordânia. O exército israelense afirmou que, com sua incursão terrestre na faixa de Gaza, conseguiu dividir o território palestino em dois neste domingo, em meio a bombardeios significativos contra o movimento islamista Hamas. O porta-voz do exército, Daniel Hagari, disse que as forças israelenses cercaram a cidade de Gaza. Agora existe uma Gaza ao sul e uma Gaza ao norte. O território está sob bombardeios israelenses incessantes, desde o ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro, no qual morreram 1.400 pessoas, principalmente civis. Entre os mortos estão mais de 300 militares. De acordo com o Hamas, pelo menos 9.770 pessoas morreram em Gaza desde o início do conflito. Também neste domingo, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em uma visita surpresa à Cisjordânia, em plena ofensiva de Israel contra o Hamas. Blinken disse a Abbas que os palestinos em Gaza não deveriam ser deslocados à força, segundo um porta-voz do Departamento de Estado. O chefe da diplomacia americana chegou a Ramallah depois de viajar a Israel e Jordânia, onde pediu pausas humanitárias para distribuir ajuda aos civis da faixa de Gaza. Blinken também fez uma visita surpresa ao Iraque neste domingo e se reuniu com o primeiro-ministro iraquiano em meio a preocupações com a escalada do conflito entre Israel e o Hamas. A informação não foi divulgada antes por motivos de segurança, já que as bases americanas no Iraque têm sido alvo de vários ataques desde o início do conflito entre Israel e o movimento Hamas. Washington acusa o Irã de estar envolvido indiretamente nesses ataques, que também visaram as tropas dos Estados Unidos na vizinha Síria. E no noticiário nacional, eu sigo agora com informações divulgadas sobre o Desenrola Brasil. O Ministério da Fazenda informou que o programa de renegociação de dívidas do governo federal ajudou a renegociar mais de 22 bilhões e meio de reais entre julho e o dia 2 de novembro. Essa soma inclui os valores renegociados diretamente com os bancos e também os acordos feitos pelo site da iniciativa. Para consultar propostas de renegociação de cada credor e aceitar ou não o desconto oferecido, basta acessar o site desenrola.gov.br. Mas para ter acesso a essa plataforma, é preciso estar cadastrado no sistema gov.br do governo federal e ter conta de nível prata ou ouro. E o turismo nacional já faturou mais de 120 bilhões de reais neste ano. E a estimativa é que o setor deva crescer 11,5%. O Ministério do Turismo informou que o setor já registrou entre janeiro e agosto deste ano cerca de 12 bilhões de reais a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo um levantamento da Fecomércio de São Paulo, o turismo nacional acumulou um faturamento de mais de 121 bilhões de reais somente nos 8 primeiros meses deste ano. A pesquisa ainda projeta que o turismo nacional deverá ter um crescimento de 11,5% em 2023 em relação ao ano passado, o que demonstra a recuperação do setor após a pandemia de Covid-19. Segundo a Fecomércio, a explicação se deve ao maior investimento dos brasileiros em viagens, o que tende a manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente neste fim do ano. A volta da agenda do mercado de turismo corporativo com feiras e eventos também é um dos motores que alavancam os números. Somente no mês de agosto, as empresas de transporte aéreo de passageiros obtiveram o maior registro de receitas da série histórica, iniciada em 2011. Os números apontam que foram movimentadas mais de 8 milhões de pessoas no período, com receitas que giraram em torno de 4 bilhões de reais, uma alta de 17,1% em relação a 2022. Já entre os meios de hospedagem, o avanço foi de 9,8% e faturamento foi de 1 bilhão e 600 em agosto. E eu falo agora do Enem.
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, neste domingo, teve redação sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres. Os candidatos também fizeram provas de linguagens e ciências humanas. Professores disseram que o exame trouxe assuntos relevantes e atuais sobre racismo e a Palestina. Essa também foi a primeira edição com a prova colorida para facilitar a leitura. O INEP diz que 28% dos inscritos não compareceram para fazer a prova. Só que o candidato que perdeu esse primeiro dia de Enem por diagnóstico de doença infecto-contagiosa ou que foi prejudicado pelo local distante do exame por erro na organização, poderá fazer a prova em dezembro. Para isso, precisa pedir a reaplicação das provas de linguagem, ciências humanas e a redação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Isso até o dia 17 de novembro. Para isso, é só entrar lá no site enem.inep.gov.br/participante. As solicitações serão julgadas individualmente pelo Instituto. E a partir de hoje, a nova carteira de identidade deve começar a ser emitida em todo o país. Esse novo documento, com o CPF como registro geral único, vai ser válido para todo o território nacional. O novo documento não tem mais o número do Registro Geral, o RG, apenas o do CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas. A primeira via e a renovação do documento são gratuitas, mas quem perder o documento e precisar tirar a segunda via vai ter de pagar uma taxa estipulada por estado. A renovação não é obrigatória. A substituição poderá ser feita de forma gradual e gratuita até 2032. O governo federal determinou o prazo até esta segunda para que todas as unidades federativas passem a emitir a CIN, Carteira de Identidade Nacional. Até o mês passado, 12 estados já faziam essa emissão: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A adesão começou em julho de 2022 pelo Rio Grande do Sul e já foram registrados 2 milhões de novos documentos. O novo documento está disponível nos formatos físico e digital. A versão física é produzida em papel moeda. Além das marcas d'água na imagem do território nacional e no brasão da República, foram mantidos detalhes de segurança em sigilo. Os documentos de identidade nos modelos antigos são válidos até 28 de fevereiro de 2032. E hoje é o Dia Nacional do Riso, que é pra gente já começar a semana assim, sorrindo. Você sabia que sorrir faz muito bem à saúde? Veja na reportagem. Dar boas gargalhadas logo no começo do dia pode fazer toda a diferença na rotina. Aumenta a disposição física, alivia o estresse, diminui a ansiedade e ainda ajuda na cura da depressão. Segundo especialistas, isso acontece porque a gargalhada libera hormônios da felicidade, como a serotonina, dopamina, ocitocina e endorfina. Psicólogos também garantem que quem ri enxerga a vida de uma maneira muito melhor. E sabia que existe até terapia do riso? É uma técnica psicoterapêutica utilizada de maneira complementar para promover o bem-estar. Hoje tem também a yoga do riso, que começa com sorrisos forçados e exercícios de respiração, mas logo vem as gargalhadas espontâneas. E aí não tem quem saia de uma aula dessas de mau humor. E você, já sorriu hoje? Que tal celebrar o Dia do Riso com uma bela gargalhada? Coisa linda, fica a dica, hein? E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.